mente ágil e brilhante do Paulo Gustavo, enquanto você ia falando, sabe, mentalmente aqui, eu abri a tela paralela e estava pensando, tá, eles parecem mais ou menos com quem? E me veio à mente o Miguel Falabella, mais ou menos quando tinha também a idade dele, é a mesma mente brilhante desse jeito, que não consegue parar de criar coisas, situações para o teatro. E fui assistir Falabella no teatro, era ele, Dois Anjos, e ele é incrível mesmo sozinho. Sim, é um paralelo muito bonito. Eu digo que o humor é inteligência. Os bons comediantes, eles são extremamente inteligentes. Essa capacidade de responder a uma situação com um comentário cômico, irônico, e sempre que possível, mesmo que pareça subversivo, inteligente e carinhoso, é dos grandes comediantes. Miguel Falabella, sem dúvida, tem isso. O Paulo Gustavo certamente é de outra geração, mas vem com essa rapidez. Essa capacidade de responder a situações cotidianas, transformá-las em humor, é sinal de inteligência extrema. E Paulo Gustavo, claro, em várias conversas informais, não só de trabalho, você via uma inteligência ali, um olhar. O olhar dele era muito fundo, assim, cara. Ele olhava para você, você ficava até assim, porque era muito sério. Ele parava e olhava para você. Ele estava te observando o tempo todo. De verdade, ele estava te observando como ele observa todo mundo que está em volta dele, como ele observa o cotidiano. O grande brilho da comédia dele é justamente pegar esse cotidiano, que muitas vezes é absurdo, a gente vive um cotidiano absurdo, não existe família perfeita, não existe trabalho perfeito, não existe a mãe perfeita, existe esse desarranjo que é o que nós somos super-humanos. Ele observava tudo isso e transformava isso numa mensagem engraçada, cômica e finalmente carinhosa, porque você pode ver, e isso está em todas as vezes que a Dona Hermínia aparecia, ou em tantos personagens que ele criou. Aquela família podia ser totalmente maluca, mas era uma família que se amava. Mas, ao mesmo tempo, ele pegava a característica da família dele, mas a gente também se enxergava sempre em algum contexto da história. Falava, mas já aconteceu na minha família algo similar. Então, ele tinha esse cuidado também, até o jeito que a Dona Hermínia dava bronca no filho. Você fala assim, nossa, minha mãe às vezes fazia isso, ou o jeito que falava com o marido. Ele também tinha essa delicadeza de não focar só na mãe, que foi, assim, o símbolo primordial, vamos dizer, dessa personagem, mas pensar nas outras mães. Por isso ele analisava tanto as pessoas e o que acontecia no dia a dia, né? Eu conversando com ele, e em várias entrevistas que a gente reviu nessas horas aí, desde a morte dele, a gente fica obcecado, fica revendo tudo. Eu vi ele falando no Jô, outro dia, numa entrevista que está passando nas redes sociais, ele dizia, olha, a minha mãe, né, a verdadeira mãe dele, foi ponto de partida da Dona Hermínia, mas ela é, na verdade, uma criação de várias mães, de vários personagens, e muita invenção também. Ele, por ser um cara extremamente criativo, ele ainda colocou elementos dele naquela doideira, naquela loucura maravilhosa, uma loucura exuberante que eu digo que era da Dona Hermínia. Então, isso sim é fruto desse observador que ele era. Você falou muito bem, ele está o tempo todo pensando coisa aí e fazendo com que nós, públicos, se identificasse de uma maneira única. Talvez a mãe da gente não seja a Dona Hermínia, mas você conhece a mãe da sua namorada, aquela prima que você tinha que reclamava da madrasta, tem um pouco de Dona Hermínia em cada um. E mais, você pode parecer, bom, era um personagem louco, ninguém queria ter uma mãe como a Dona Hermínia, queria sim. Porque, como eu disse, naquela doideira, era uma família querida. Tem uma cena do filme, se não me engano, o 3, que ela está em Nova York, e ela encontra um carrinho com um bebê, com 2 bebês. E começa a falar com o cara, ela fala em inglês, aquele inglês de pedras que a Dona Hermínia falava, que era maravilhoso. E ele fala, que lindo. E quem é a mãe? Ele fala, não, na verdade eu tô aqui, mas essas crianças têm 2 pais. Ela olha pra câmera e fala assim, que lindo. Eu espero que o meu filho me dê uma família assim um dia. Então, essa sutileza de falar de um assunto tão delicado, né? Tem uma política, não tem nada. Era o discurso cotidiano dele era o do bem. Era dessa diversidade, era do que ele era justamente, e com isso eu tenho certeza, ele forma esse carinho que os fãs têm por ele, essa naturalidade que os personagens tinham e essa extrema identificação que ele tinha com todos, é também parte desse sucesso absurdo que é o que deixa a gente tão triste hoje. A gente saber que a gente... perdeu, né? Mas ganhou, porque eu acho que a gente tem que olhar todo o trabalho que ele deixou e que esse fique eternizado. Mas, acima de tudo, eu acho não, tenho certeza, é a gente multiplicar o que ele sempre disse que era o amor. Sim.
Sem dúvida. Então, não importa se você se relacionar com homem, se você se relacionar com mulher, não importa que você emane amor. Porque as pessoas, para falarem isso, levantam até hoje bandeira. Ele não precisou, você falou da cena de um filme que foi tão discreto, mas foi natural. E o natural é o normal. E quando a gente começar a falar de uma forma natural, vira normal como tem que ser normal. Com respeito, com naturalidade, com normalidade. Aí não precisa ficar levantando bandeira, porque passou a ser como tudo tem que ser, natural e normal, né? Cátia, esse era o cotidiano dele. Ele, claro que botava isso na boca dos personagens, mas ele não diria isso, ele não defenderia essas coisas se não fosse do coração dele. Então ele tem essa relação com as pessoas, o respeito profundo. Nada acontece de graça, é tudo recíproco. Essa dor que a gente está vendo de todo mundo, esse carinho enorme, que a classe artística, então, era completamente adorada, é uma unanimidade, como a gente falou. É um fruto de uma reciprocidade. Ele dava, ele era generoso. Eu falei ontem na Band News, hoje de manhã na Rádio Bandeirantes, repito aqui, ele era tão generoso que mesmo quando ele participava de um filme de um outro ator, Mônica Martelli, com quem ele fez vários filmes e sempre aparecia, nunca era o filme dele, era sempre da Mônica, e ele emprestava naquele espaço a genialidade, né? Ele não roubava a cena, ele aparecia, mas ele ficava, aqui é o filme da Mônica, aqui é o filme da Lília Cabral, aqui é o filme da Ingrid Guimarães ou do Margela, e essa é a minha cena. Quando é ele, sim, aí não tinha pra ninguém, aí de quem entrasse lá, ele era a estrela absoluta. Mas essa generosidade significa, vou emprestar o meu talento, o meu brilho para essa cena, para esse seu filme, para esse seu trabalho, e nós vamos dividir isso. Nunca roubar o espaço, sempre acrescentar. Isso é a coisa mais linda e, sobretudo, no meio artístico, isso tem que ser super valorizado, porque ele é realmente um exemplo. Olha, um beijo pra você, viu, meu amigo? Espero que a gente volte a se falar dia desses aqui, sem a gente ter um momento complexo como esse, mas a gente falar de coisas alegres e multiplicar isso, que é o que a gente precisa, tá bom?